A paz do Senhor a todos mais uma vez, aqueles que estão presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Nós aqui da Igreja da Vida queremos convidar a todos para estar conosco aos domingos, a partir das 10 da manhã, no culto da família. Você será muito bem-vindo e a nossa pregação é salvação em Cristo Jesus em primeiro lugar e o que está na Bíblia, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa família, nosso trabalho, para os nossos planos. Que você possa aceitar esse convite e estar conosco. O tema de hoje, nessa ministração, tem muito a ver com o nosso tempo atual, né? Que todos já se aperceberam, que é a correria dos dias atuais. A correria dos dias atuais em todos os setores, né? Nós temos quem precisou de atendimento médico nos últimos dias, viu a correria que é. Muitas pessoas, os médicos, aliás, os médicos atendem na correria, com raras exceções, né? Estamos falando aqui no Brasil, né? Especificamente em São Paulo. Correria no trânsito, correria nas atividades profissionais. As pessoas não têm tempo. Muitos querem até estudar, além de trabalhar, mas muitos não estão conseguindo por causa da correria no trabalho. Correria nos afazeres, correria até mesmo no período das férias, né? As pessoas dizem, nunca passou tão rápido as minhas férias. Será que o mundo está girando mais rápido? Na realidade, é a nossa atenção que está sendo preenchida, que está sendo levada pelos dias que vivemos. E não tem o que fazer. Nós temos essa sensação de o tempo passar mais rápido, porque a nossa atenção ela está sendo tomada quase 100%. É por isso que nós temos. Então nós trabalhamos e quando temos uma folga, a nossa atenção continua tomada por outra coisa de imediato. Aí chega no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, estamos se aproximando do fim do ano e chegamos à conclusão que está passando mais rápido. Que correria é essa? Será que essa correria faz bem para a humanidade? Eu creio que para um povo na Terra, essa correria, esse tempo correndo mais rápido faz bem. Que é para aqueles que esperam a volta de Jesus. Está passando mais rápido. Mas para aqueles que ainda continuam sem a salvação, é muito perigoso. Porque o tempo está passando mais rápido por causa disso que nós já falamos. E as pessoas não se apercebem. Muitos ouvem a palavra do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor que deve ser pregada, como nós falamos aqui no início deste culto, é a salvação em Cristo Jesus. Muitos têm ouvido sobre a salvação e estão dando um tempo, essa expressão, estou dando um tempo, estou pensando se eu vou entregar mesmo minha vida para Jesus. E algumas dessas pessoas não têm tempo, já morreram. E as Escrituras dizem que aqueles que morrerem sem Cristo continuarão mortos, porque não creram em Cristo. Porque a verdade é, Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Se você, ao contrário dessa verdade, é o quê? Aquele que não crê em Cristo, quando morrer, morrerá. A Bíblia fala de estar morto e morrer é continuar desligado de Deus, do seu Criador. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Embora alguns contestem essa verdade, né?
Mas o espírito e a alma não morrem, são eternos. Então por que a Bíblia fala de morte? A morte bíblica é estar desligado de Deus. Morte eterna, estar eternamente desligado de Deus. Qual o problema de estar desligado de Deus? Deus é bondade, paz, alegria. Não há dor em Deus, não há tristeza em Deus, não há lágrimas em Deus. Estar desligado de Deus é viver eternamente com tudo isso. Dor, tristeza, fadiga, o que mais? Desespero, ódio. Essa é a eternidade. Existe um lugar repleto dessas coisas ruins, chamado inferno, que foi criado para o inimigo das nossas almas e aqueles anjos que se tornaram demônios seguiram a Satanás. Então, o inferno está criado para esses seres. Infelizmente, uma boa parte da humanidade também irá para lá. Não por vontade de Deus, mas por vontade do próprio homem, que escolheram errado e que ainda, infelizmente, vão escolher errado. O tempo, a correria atual, né? A correria dos dias de hoje, puxa vida, já passou uma semana já desde o último culto, não é? A gente contava os dias em minutos, passamos por horas, agora depois passamos por dias, já estamos contando por semana. A semana que vem eu vou, não está longe, de repente chegou. Nós marcamos médicos, né? Mesmo com convênio, te marca médico talvez um mês depois, um mês e meio, daqui a pouco já chegou. Até perdemos os médicos, a consulta, parece que passou tão rápido, mas passou um mês. Salmo 90, versículo 9 e 10, olha que interessante. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Bom, há cerca de 4.000 anos atrás foi escrito isso. E é tão atual, né? O tempo está passando muito rápido. É hora de aproveitar o tempo. A melhor forma de aproveitar o tempo é conquistar, é ganhar, aliás, não conquistar, é ganhar a vida eterna. Porque aí não vai ter tempo passando rápido. Dentro dessa, vou falar dimensão, tá bom? Dentro da dimensão da eternidade, não tem tempo passando rápido. Só fora da eternidade que o tempo passa rápido. Dentro da eternidade, não. Não seria inteligente nós conquistarmos a eternidade com Cristo, que é tudo de bom? Mas a Bíblia já nos avisou, o tempo passa rápido. A nossa vida aqui, 60, 70, 80, mas é com dificuldade. Então, é melhor estar na eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem dificuldades. E só tem uma maneira de estar na eternidade sem essas coisas ruins. É através de Jesus Cristo, o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna. E basta crer nele. Basta receber para si o sacrifício dele, o pagamento. Basta você aceitar o pagamento de Jesus, que tomou o lugar da humanidade na cruz. Basta isso. E as pessoas não querem. De tão fácil que é, as pessoas às vezes não acreditam. Mas é só crer. Crer significa aceitar o sacrifício para si. E quando você aceita o pagamento de uma dívida, você reconhece que teve a dívida. Esse é o arrependimento que salva. Hoje foi falar de arrependimento aqui, né? E a Bíblia diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual é o arrependimento, então, que Jesus está falando? Aceita o pagamento da sua dívida para com Deus. E você está declarando para todo mundo, físico e espiritual, que você reconhece a sua dívida com Deus. Sem isso, não há salvação. Romanos 13, 11 e 12. Romanos está fresquinho na nossa mente, né? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Muitos
que estão nas igrejas não compreendem o tempo que estão vivendo. Acham que tem tempo de tudo, menos de pregar o evangelho, principalmente na sua família. Estão achando que crer no Senhor Jesus e tua casa, e tu e tua casa será salvo é sem pregar. Não. Porque você crê, você prega para sua família. E aí sim, a sua família será salva. De outra maneira, não tem jeito. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de Deus. Só tem um jeito de você ter a proteção de Deus. A armadura significa a proteção. É estando com Ele e não desligado dele. E para você religar-se com Deus novamente, essa ligação que foi quebrada lá no Éden, lá em Gênesis, para ter restaurado essa ligação de Deus, para você revestir da armadura de Deus, que é a proteção de Deus, a vida eterna, somente através de Jesus. Você pode estar achando estranho nós falarmos tantas vezes da salvação em Jesus, é Jesus que salva. É para que você entenda. É para que você tome a decisão. Enquanto há tempo. Porque o tempo está correndo demais. Outro versículo. Jó 8:9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Novamente falando da correria do tempo. As escrituras já alertaram que o tempo passa rápido. O tempo para a humanidade é como uma sombra, daqui a pouco passou. Né? Outro versículo também em Jó, agora 14, 1 e 2. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Quem pode contestar isso? Quem pode contestar? Brota como uma flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira. Não dura muito. Em relação a quê? A eternidade. A eternidade com Deus é maravilhosa. A eternidade sem o seu Criador é terrível. Mas Deus disse, eu deixo você escolher entre morte e vida. E eu sugiro que você escolha vida. E o homem está escolhendo morte. Falamos também hoje aqui, Jesus revelou que existe apenas dois senhores, o Senhor, o Criador, e as riquezas. E o homem está escolhendo as riquezas deste mundo. 60, 80 anos. O que é isso comparado com a eternidade? Não é nada. Mas o homem continua escolhendo o nada. Mas ainda há chance. Mesmo durante essa correria, Jesus está operando. Jesus está se mostrando para a humanidade. Escolha. Vida ou morte. Finalmente, o último versículo desta manhã é 2 Coríntios 6:2. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, pode ser que você tenha ouvido o Evangelho da Salvação. Muitas pessoas, isso ocorre com muitas pessoas. E você está esperando um dia oportuno, falando, quando Deus me tocar, quando Deus me tocar, eu vou aceitar o sacrifício de Jesus por mim, vou me entregar a Ele. Que história é essa? No dia que você ouviu, foi o toque de Jesus na sua vida. Foi esse dia. E até agora você está dizendo não para Ele. O tempo está corrido. A decisão é sua. Nós, como Igreja de Cristo na Terra, nós aqui não pregamos placa, não pregamos costumes, mas pregamos as Escrituras. E o ênfase é a salvação única e exclusiva em Jesus Cristo. Hoje nós começamos uma semana nova.
Sabemos que nada é impossível para Deus. Nós conhecemos o nome de Deus, Jesus Cristo, o Deus que se apresentou em carne para nós, falou conosco, eu digo humanidade, e agora continua falando no nosso espírito. Deus habita em nós, porque Ele nos ama. E nós estamos começando a amar Deus. Mas nós só começamos a amar Deus porque Ele nos amou primeiro, está escrito. E você esperando Deus te tocar. Deus já tocou na humanidade quando Ele esteve aqui há 2025 anos atrás. Habitou como homem lá, escolheu Israel e habitou no meio dos judeus. E o evangelho hoje está espalhado em todo o mundo. Isso só pode ser de Deus. E você está esperando Deus te tocar. Quanto tempo você vai esperar? Olha, a correria desses dias faz com que a nossa atenção já esteja ocupada com quase 100%. Hein? Você vai esperar? Boa sorte. Mas o tempo está acabando. Que essa palavra encontre um lugar na sua alma, né? E você possa vivê-la, mais do que vivê-la, compartilhar. Temos muitas pessoas perto da gente que estão caminhando nesse tempo de correria, caminhando para o inferno. Esses dias, estou encerrando, só contar isso. Há muitos anos atrás, aqui na Igreja da Vida, nós tínhamos uma irmã, a irmã Catarina, que já está com o Senhor, e ela teve uma visão. Deus deu uma visão para ela. E é de Deus, porque olha a visão que ela teve. Ela viu uma fila muito grande de carros, um atrás do outro. E todos esses carros eram conversíveis, para que ela pudesse ver as pessoas nos carros. E as pessoas nos carros estavam rindo e gritavam, alegre, com garrafas de bebida na mão e na outra cigarros, né? E alguma coisa que estavam fumando, e todas felizes e tal. E ela olhando e ela perguntou para Deus, Senhor, o que significa isso? Deus disse, olha para onde eles estão indo. E ela olhou, virou assim o rosto e olhou, eles estavam indo para um precipício. Todos caindo, todos os carros caindo, e todos na fila rindo, e toda suposta alegria, que é a alegria do mundo. Você está nessa fila? Sugiro que você faça a conversão. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e você possa tomar a decisão certa. Em nome de Jesus. Amém.